Se você já assistiu algum anime na sua vida, provavelmente já se deparou com personagens vestidas assim. Elas são as famosas maids, garotas que trabalham em cafeterias temáticas no Japão, onde tratam os clientes como verdadeiros mestres, criando assim uma experiência bem diferente e divertida. Mas a realidade por trás desse universo fofo e inocente é muito mais complicada do que parece, porque muitas sofrem pressão psicológica, preconceito e até perseguição por parte de clientes obsessivos e tarados. E quanto mais você conhece esse mundo, mais percebe que os maids cafés escondem um lado que quase ninguém vê. E é justamente esse submundo, meus caros espectadores, que vamos explorar agora. Os maid cafés são cafeterias temáticas que surgiram no Japão e acabaram se espalhando pelo mundo, inclusive aqui no Brasil. A proposta desses lugares vai muito além de servir comidas e bebidas. Se você entrar em um maid café, será tratado como mestre ou mestra de alguma mansão fictícia. As atendentes, muitas vezes vestidas de empregadas vitorianas ou com cosplay de animes, mangás ou jogos, assumem personagens com personalidades que podem ser doces, tímidas, engraçadas ou extremamente animadas. Tudo faz parte da experiência, mas o sucesso desses lugares existe por um motivo. Um dos maiores problemas que atingem quase 40% do Japão é a solidão. Para você ter uma ideia, existem casos de pessoas que infelizmente faleceram completamente sozinhas. Os falecidos ficam dias sem ninguém se preocupar com a sua ausência. E é justamente aí que entra uma das características mais marcantes dessa indústria, porque a principal atração dos maid cafés é vender essa sensação de pertencimento. Grande parte do público mais fiel é formada por homens, que encontram nesse ambiente uma forma de escapar da ansiedade, expectativa, do estresse no trabalho e, como falamos, da solidão, já que durante algumas horas o lugar atua como refúgio onde o cliente é acolhido sem julgamentos, e os próprios cafés são construídos em torno dessa sensação. A fantasia, as interações e o tratamento carinhoso fazem parte da experiência que os clientes estão dispostos a pagar para viver. Só que além desse problema externo e social, existe uma outra realidade interna que a maioria não conhece. E antes de continuar, eu preciso deixar uma coisa bem clara, meus amigos. A proposta aqui não é condenar os maid cafés, nem generalizar ou dizer que todos operam da mesma forma. O objetivo aqui é mostrar que existem relatos e situações problemáticas, que muitas vezes passam despercebidos porque conhecem esse universo apenas como entretenimento, beleza? Vamos prosseguir. Um dos relatos mais conhecidos e bizarros que chamou a atenção no mundo inteiro foi de uma ex-funcionária chamada A-chan. Hoje ela é uma streamer e criadora de conteúdo. E nesse relato, a jovem expôs os bastidores sombrios quando trabalhou em um maid café no Japão. Assim como muitas garotas, ela entrou pelos animes e a ideia de trabalhar em um ambiente divertido. Segundo ela, por trás dessa imagem romantizada, existia um sistema extremamente rígido, onde aparência, comportamento e popularidade podiam influenciar praticamente em tudo. A Chan conta que seu primeiro choque foi logo nos primeiros contatos com o trabalho. O processo seletivo já envolvia treinamentos quase militares, com avaliações constantes e uma série de regras sobre como cada funcionário deveria agir diante do público. Tudo precisava seguir um roteiro, a forma de falar, as expressões, os gestos, até mesmo a forma de demonstrar emoções. As maids eram incentivadas a interpretar uma personagem do início ao fim do expediente. E por mais que esse fosse o trabalho delas, imagine passar horas e horas mantendo uma voz infantilizada, agindo de forma extremamente dócil e demonstrando reações fofas o tempo todo. O desgaste mental deve ser enorme, mas essa pressão não parava só na atuação, porque dentro de alguns estabelecimentos existia outro fator que podia determinar o valor de uma funcionária: a aparência. A Chan também conta que existia uma espécie de hierarquia baseada principalmente na aparência física. As maids consideradas mais próximas do padrão de beleza japonês, as mais fofas e delicadas, costumavam receber mais oportunidades. Já as estrangeiras, as garotas de pele mais escura ou que não se encaixavam nesse padrão, acabavam sendo jogadas para escanteio. Outra coisa também que as jovens não poderiam sonhar era engordar. Gerentes ameaçavam rebaixar funcionárias que ganhassem peso ou precisassem de uniformes maiores. Ou ainda pior, ser demitida. Tudo isso criava um ambiente extremamente tóxico, muito parecido com a indústria das idols no Japão. Não é difícil imaginar o impacto que isso pode ter na autoestima dessas jovens. E se você acha que isso é tudo, calma, que o caldo vai engrossar ainda mais.
Como a popularidade significa mais status e oportunidades, muitas garotas passaram a puxar o tapete uma das outras. O problema é que essa rivalidade escalava para a internet. Fora os anônimos acabavam se tornando uma ferramenta para espalhar fofocas, rumores, mentiras e ataques contra outras coleguinhas. E no outro dia estava todo mundo se abraçando, na maior falsidade. E nesses mesmos fóruns, frequentados pelos clientes mais leais aos meios de cafés, muitos homens faziam comentários nojentos sobre as atendentes. Eles publicavam comentários de teor sexual e compartilhavam fantasias pervertidas envolvendo as garotas. Agora imagine encontrar comentários desse tipo sobre você e nunca descobrir quem os escreveu. E pior ainda, no dia seguinte, você poderia estar sorrindo, conversando, interagindo e atendendo justamente essa pessoa. E o problema ficava ainda pior quando alguns clientes sem noção começavam a interpretar as interações como algo romântico. No Japão, inclusive, já houve casos de maids sendo perseguidas até suas residências depois do expediente. Por causa disso, algumas cafeterias chegaram até mesmo a organizar escoltas para acompanhar as funcionárias, justamente para evitar abordagens abusivas e perseguições desses tarados. É claro que o crime organizado também encontrou uma oportunidade nesse mercado, afinal, eles não perderiam a chance de lucrar com um nicho tão popular. A polícia de Tóquio já identificou e fechou diversas cafeterias que serviam para lavagem de dinheiro e aplicação de golpes em pessoas. Se algum dia você for para o Japão, fique ligeiro, porque um dos esquemas mais comuns é fisgar turistas nas ruas com promessas de preços baixos e muita diversão. Só que depois, já lá dentro da cafeteria, eles cobram taxas abusivas e valores absurdos, fazendo a conta ultrapassar facilmente milhares de ienes. Um dos estabelecimentos investigados chegou a cobrar cerca de 7.000 ienes por uma única garrafa de Coca-Cola, que custaria tipo uns 200 ienes em qualquer outro lugar. Mas os problemas não paravam nos golpes. Em alguns casos, haviam mulheres trabalhando sem vistos adequados, sendo fachada para tráfico humano, e até denúncias envolvendo menores de idade. Até disputa por territórios acontecem, com gerentes e até donos de cafeterias sendo sequestrados e espancados por membros da máfia. Para que o governo e as autoridades tenham mais controle sobre esses comércios ilegais, foram criadas leis rigorosas voltadas ao meio dos cafés. Tudo isso para proteger essas jovens de assédio, exploração e até redes de prostituição disfarçadas de negócios legítimos. No fim das contas, a realidade por trás de algumas cafeterias pode ser bem diferente da imagem fofa que às vezes aparece nas redes sociais. Se você gostou desse vídeo, obrigado pela sua atenção. Se inscreva no canal porque ainda existem muitas histórias estranhas e polêmicas escondidas por trás do mundo geek que ainda vamos explorar neste canal. Valeu!